Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Agora tem uma dica para você, torcedor atleticano, que quer reunir seus amigos para ver os jogos do Galo, ou para você que quer ter um almoço agradável ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Todo dia tem almoço no Puleiro de 11 às 2h30 da tarde. Prato executivo por apenas R$ 12,90. E o prato do dia de hoje é rabada e batata cozida ou pernil assado e purê de batata. O Puleiro fica na Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Aproveitar e mandar um abraço para o Tião, foi maître lá do Palácio do Governo. Encontrei com ele hoje no Banco do Brasil. Diz que assiste sempre o programa, atleticano. Grande abraço aí, Tião. Mora lá na Serra. Valeu pela audiência. Vamos falar agora do Atlético. O diretor de futebol do Atlético, Rui Costa, falou sobre o posicionamento do Atlético em relação ao ocorrido com o Meia Casares. Eu estive com o Casares, expliquei a ele de forma muito clara e transparente que um gesto que começa, como eu disse, em âmbito privado, mas que traz repercussões a ele, muito mais do que a qualquer outro elemento, a qualquer outro personagem desse processo todo, mas aos seus companheiros, a todos nós, no momento difícil que o clube vem atravessando, e ele está ciente de que todas as ações dessa magnitude elas têm consequências, sejam internas, sejam externas. As externas nós temos que aguardar ainda, como eu disse, todo o processo que está se iniciando, ainda na fase de investigação, e as internas nós também temos que ter muito claro de que qualquer ação que exponha o clube, que expõe os seus companheiros, que expõe a ele, ela tem que ter consequências. Nós vamos aguardar, portanto, o desenrolar dos fatos, nós vamos aguardar as conclusões do inquérito, enfim, o que vai ser apontado pelas autoridades para que possamos ter depois o nosso desdobramento. Porém, o atleta já sabe de que essa conduta, pela forma como ela nasce, pela forma como ela é exposta, e pela forma como ela torna público um tema que atinge não só ele, pessoa física, e nem as denunciantes, mas atinge ao clube, a uma coletividade, ao torcedor, à marca Atlético, ele tem que entender que isso não pode acontecer e isso gera, como eu disse, um desgaste muito grande. Tá aí, Felipe, o Fred até tocou nesse assunto aí, o Rui Costa falou mesmo, isso respinga na imagem do clube. E agora? O que você espera do Casares? Você acha que isso pode ter algum impacto no futebol dele dentro de campo? Porque mexe com a vida do jogador. De novo, o holofote em cima dele por uma situação extra-campo. O que se pode esperar dele agora? Primeiro que a gente esperava uma posição da direção do Atlético, do Rui Costa ontem, foi uma atitude muito bem tomada. Tá na hora do Atlético parar de passar a mão na cabeça do Casares em todas as várias confusões que ele já aprontou aqui dentro do Atlético. Então está na hora de ter uma posição mais rígida mesmo com relação a isso. Agora, dentro de campo, o Casares, tecnicamente, a gente sempre comentou, a gente sabe da qualidade técnica do Casares. Precisa ter mais cabeça para focar dentro de campo. Se o Casares focasse dentro de campo só em jogar futebol, não oscilasse tanto durante os jogos, durante as competições, o Casares hoje seria um jogador de seleção equatoriana titular e poderia estar num nível bem melhor, poderia estar jogando numa grande equipe da Europa, porque a gente sabe que jogando bola o Casares é diferenciado. Dentro do futebol brasileiro, é um dos melhores jogadores na posição dele, desde que ele queira jogar bola. E passou da hora do Casares tomar uma atitude na vida dele, tanto dentro do Atlético como na carreira profissional. A gente está vendo um grande jogador que pode ter sua carreira abreviada por causa dos fatores extracampo. Se a gente pensar pelo lado positivo, se é que vai ter um lado positivo dessa mais uma confusão do Casares, é que dessa vez ele tome jeito e preocupe só em jogar futebol. É novo ainda, tem tempo de tomar juízo, mas está na hora dele tomar uma atitude drástica com relação à vida pessoal e profissional dele. E agora, Fred, tem um Internacional pela frente, um jogo domingo pela manhã, o Atlético na 8ª colocação, precisa de vencer, 4 jogos sem vencer. Na semana que vem já tem semifinal da Copa Sul-Americana.
como juntar os pedaços para poder montar um time que possa enfrentar o Internacional, que joga uma final hoje, possivelmente pode vir com um time reserva, isso pode ser bom para o Atlético no domingo, mas como vencer, mudar as coisas lá dentro do Atlético? Primeiro, essa vitória tem que vir a qualquer custo, porque o Atlético tem que chegar na Argentina para a Sul-Americana com moral um pouco mais elevado. Se chegar na Argentina com 5 derrotas no lombo, vai ser difícil. O Atlético tem que buscar uma alternativa de jogo. Eu acho que já passou da hora de testar algumas mudanças, não só o Casares, mas outros jogadores também estão devendo apresentações melhores. A gente fala também do Ceará, o próprio Ricardo Oliveira. O setor ofensivo do Atlético está realmente muito debilitado. A gente sabe que o Rodrigo Santana conseguiu resolver a parte defensiva, conseguiu um equilíbrio maior. O time não sofre tantos gols como sofria no início do ano, quando ainda estava com o Leverkusen, mas o meio-campo para frente ainda não conseguiu. E muito em função das atuações individuais abaixo do esperado de jogadores como o Casares e o Ceará. Eu, na minha opinião, já teria até tentado uma alternativa ao Ceará. O elenco não dispõe de grandes peças, mas você tem que buscar. Seja buscar uma situação nova, seja dar uma nova oportunidade para quem teve poucas oportunidades e não aproveitou, com o Giovani, com o Bruninho, que nunca foi testado num jogo realmente como titular. Tem que buscar alguma alternativa. E o Inter, apesar de possivelmente vir com o time reserva, é uma equipe que é forte mesmo com o seu time reserva. É claro que fora de casa o Inter não tem tido um desempenho tão bom assim nesse brasileiro. Se não me engano, é apenas a terceira pior equipe como visitante. Seria uma boa para o Atlético nesse momento. Mas o Atlético não pode confiar, vai ser o time reserva, nós vamos chegar e vamos ganhar. Não é assim. Ainda mais nessa fase que o Atlético está. As últimas derrotas, fora o último jogo, o Atlético até jogou bem, realmente. Perdeu por momentos de vacilos individuais, perdeu por alguns erros de finalização, azar um pouco também aconteceu, não pode ficar sempre o azar. Mas teve um pouco disso também. Mas na última partida não. O desempenho ficou abaixo do esperado. Então não adianta jogar bem e não vencer, e pior ainda, jogar mal e perder também. O Atlético tem que voltar a jogar bem, mas acima de tudo tem que vencer. 1-0 já é goleada, pensando na Sul-Americana. E agora uma dor de cabeça que o Rodrigo Santana vai ter, Guilherme, é ter que arrumar um jogador para poder suprir a ausência do Jair, que dê conta do recado, porque o Jair era um jogador que estava se destacando nesse time do Atlético, né? Ele perdeu o Jair, né, agora nessa situação de lesão. Não tem mais o Adilson, que era uma peça importante, teve que encerrar a carreira de forma abrupta, né, por conta do problema no coração, e tem que achar um substituto. Aí colocou o Zé Wellison não rendeu, fez uma partida bem aquém da expectativa, e na minha opinião ele tem problemas no meio-campo, problemas no ataque. O meio-campo que ele tinha conseguido encontrar uma solução, principalmente na parte defensiva, com o Jair, essa peça importante, fez uma boa parceria com o Elias. E agora a situação do Casares, só para a gente passar a régua nesse assunto, não dá para também, e o Rui Costa, vamos colocar aqui, de forma acertada, deu a coletiva, falou o que tinha que ser falado, mas não adianta falar isso tudo e no próximo jogo colocar o Casares para jogar, na minha opinião. Por mais que o Atlético tenha essa deficiência, seria dar um prêmio para esse jogador, que ele merece pelo menos tomar uma multa, seja questão salarial, seja um balão, deixar o jogador treina com a equipe, ok, mas não dá também para virar e falar assim, o Casares tem a vaga cativa no time, porque não tem. Confiar no Casares, o Atlético já viu que não tem jeito. É um jogador irresponsável. Há quanto tempo que se fala do Casares mudar a sua postura, ter uma responsabilidade maior? Se ele não teve até hoje, gente, não vai ter mais. O Casares, na minha opinião, falta para ele um pouco de esteio familiar, um acompanhamento, né, melhor dizendo, familiar. Quem é que do Casares está aqui para dar uma ajuda? Como é que foi também? A gente tem que avaliar como é que foi a infância do Casares. Ele tem uma família que o ajuda. Então, isso tudo influencia na vida do atleta profissional. Talvez não teve uma infância tão tranquila, isso influencia aí a parte do clube, confiar no jogador ou não. Mas, na minha opinião, passou da hora do Casares ter uma punição mais rígida. Então vamos pegar agora a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia.
Olha só, o Antônio comenta aqui, será que a insistência com o Ceará é por causa da fabulosa grana desperdiçada com sua contratação ou Luan fez algo grave não divulgado? Merecia entrar mais vezes. Luiz Antônio, será que Luan não tem mais espaço nesse time? Clério do Barreiro, parem de bajular o Ricardo Oliveira. A idade chegou para ele, não dá mais. Walter, a diretoria do Atlético não está sendo boazinha com o Casares? Não teria que ser mais dura? E Fred, o Carlos do Casabranca faz uma pergunta. Ele quer saber o porquê da insistência com um jogador como Ricardo Oliveira, já que todo mundo sabe que o melhor do futebol são os gols e ele está em uma má fase. Primeiro, obrigado pela pergunta, né? O Carlos, primeira coisa, esquece momentaneamente a questão da idade. Ricardo Oliveira, em termos físicos, ainda é um dos atletas, na acepção da palavra, do elenco do Atlético, que tem desempenhos melhores nos testes. Não é a questão de idade que pesa nesse momento. Acredito sim, a questão da má fase acontece com todos os jogadores. Já aconteceu com vários craques artilheiros que tiveram essa má fase. Ele ficou muito tempo sem balançar as redes, voltou a marcar um golzinho só contra o Fluminense e continua desperdiçando oportunidades. Não é só culpa dele. Essa bola também não tem chegado com tanta qualidade assim. Ele tem saído muito da área para tentar buscar jogo. Todas as coisas que fogem da característica de jogo dele. Então, existe todo um contexto por trás. Mas eu também já teria tirado. Na verdade, o retorno do Ricardo Oliveira já não foi uma coisa tão coerente assim com o que vinha sendo feito. O Alejandro vinha sendo titular, tem suas dificuldades, tem suas limitações, mas vinha marcando gols proporcionalmente ao tempo jogado. Ele estava tendo um desempenho melhor do que o Ricardo Oliveira. Teve 2 jogos que ele foi mal, foi sacado do time e praticamente não teve chance depois. Até o de Santos, que acabou de chegar, está tendo mais chance do que o Alejandro. Então, acredito sim que é momento de tirar o Pastor, sim, mas eu escalaria o Alejandro nesse momento e não o de Santos, até porque ele não tem nem condições físicas totais para jogar. Vamos falar mais de Atlético aí no último bloco, mas agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você estiver precisando de fazer fisioterapia e pilates, procure o CROT. Fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico no Mangabeiras. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando de Atlético, Cruzeiro e América.